Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos ver um ponto muito importante aqui da criação de palavras e de sons na língua japonesa, tanto no hiragana como no katakana, que são os prolongamentos. O que são os prolongamentos? Os prolongamentos são literalmente o som prolongado dentro de uma sílaba. Então, é quando a gente vai falar, por exemplo, uma vogal e a gente acaba esticando essa vogal. Por exemplo, eu acredito que no português, principalmente no português do Rio de Janeiro, a gente tem a tendência de esticar as palavras de uma forma um pouco mais insistente. Ele foi na casa, na casa. A gente não parte assim, casar, na casa. Não, a gente fala casa. Isso é um prolongamento, é um exemplo de prolongamento. E dessa forma, a gente vai ver o prolongamento na língua japonesa. E a questão muito importante que eu quero dizer para vocês é que quando a gente tem prolongamento na língua japonesa, é para respeitar esse prolongamento. Por quê? Porque na língua japonesa a gente tem muitas palavras que vão ter o som parecido, mas o prolongamento faz a diferença. Tem um exemplo muito clássico de prolongamento que faz uma diferença grande, é nas palavras hospital e salão de beleza. Hospital, a gente fala byoin, byoin. E o salão de beleza, a gente fala bioin, bioin. É, na verdade, uma questão de prolongamento e contração. Pode parecer a mesma palavra, mas são palavras diferentes, hospital e salão de beleza. E nós vamos ver nessa aula e na próxima também esse ponto que faz a diferença nessa palavra, na diferenciação dessas palavras, no som, na pronúncia dessas palavras. Começando pelo prolongamento aqui nessa aula, e a gente também vai falar do tsu pequeno. Se você já estudou japonês antes, talvez você tenha ouvido falar no tsu pequeno. É muito fácil, vocês vão ver como é que usa hoje. Começando com o prolongamento com u. O prolongamento com u é um prolongamento que a gente vai usar para esticar as sílabas, ou seja, os hiraganais e katakanais, que estejam com o som de U ou de O, tá? Os exemplos que eu vou dar aqui inicialmente são exemplos de hiragana, depois a gente vai ver uns exemplos de katakana, mas funciona do mesmo jeito, tá? Só que no katakana a gente vai ter uma forma de escrita um pouco diferente que a gente vai ver. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Num canto aqui, a gente tem como seriam as letras, o que representa cada letra romanizada. E no outro canto, a gente tem como é que essa sílaba, digamos assim, essas sílabas vão se pronunciar. Isso aqui não são palavras, tá? São só sons que eu quero que vocês percebam e entendam. Depois a gente vai ver palavras. Então, por exemplo, a gente tem escrito aqui mesmo, tem ku, u. Escrito aqui mesmo, a gente tem ko, u. Então, isso aqui é um u, isso aqui é um u, isso aqui é um ku, isso aqui é um ko, tá? Que nem está representado aqui. Só que como você vai pronunciar isso? Da forma como está aqui. Esse aqui é fácil, vai ser igualzinho a o que está escrito mesmo. Ku, ku. Mas o segundo não é kou que se pronuncia. Você não vai falar kou, você vai falar ko, tá? Ko. É como se você esticasse esse o que está aqui junto com o ko, né? Esse o que está aqui existindo, esse som de o que está existindo aqui dentro do ko. Então, em vez de você falar kou, você vai falar ko. É importante você entender essa pronúncia, tá? Então, ku, ko, ok? Não é kou, isso aqui é como está representado escrito aqui, tá? Isso é um ko, isso é um u, mas juntos você vai ler ko, ok? Esse é um exemplo.
E isso vai se esticar com todas as letras que vão ter, digamos assim, esse mesmo som de U e de O, tá? A gente vai ter su, so, su, so. Não é sou, sou é o que está escrito, né? Sou é o que está escrito. Isso aqui vai se pronunciar so, so, su, so, su, so, tá? Nada de sou, so, esticando mesmo esse ó, tá bom? Depois a gente tem tsu, to, tsu, to. Porque a gente não tem tu, né? Na língua japonesa, vocês devem ter reparado que não tem tu, tá? É tsu, tsu. Tem alguns sons que vocês podem sentir falta na língua japonesa conforme vocês forem estudando, e aos poucos vocês vão ver qual é o som que pode ser usado para substituir esse som específico, tá? Então, por exemplo, como a gente tem tsu escrito, a gente vai pronunciar tsu, mas o to, a escrita é tou, mas você não vai ler tou, você vai sempre ler to. Quando eu digo você sempre vai ler to, vai ser quando for uma única palavra, tá? Às vezes tem umas palavras compostas, que mais para frente vocês vão ver alguns exemplos e vocês vão entender melhor. Tem umas palavras compostas que elas são, como o nome diz, elas são compostas de duas palavras individuais, né? Tem uma palavra e tem a outra palavra. E aí você junta elas duas para formar uma terceira palavra de significado que tem a ver com essas palavras. Nesses casos, às vezes, esses prolongamentos não se aplicam, mas dentro de uma mesma palavra original, você sempre vai ler to, to, tá? Tou só se for uma palavra que termina com to e outra palavra que começa com u, e aí elas estão uma do lado da outra, né? Nesse caso é tou, mas dentro de uma mesma palavra específica, a leitura vai ser to, ok? Depois, a gente tem aqui o exemplo com nu e no. Nu, no. Nu, no. Nu, no. Tá? Nada de no. Como eu falei antes, né? A menos que tenha uma palavra aqui que termine com no e uma que comece com u, aí é no. Mas fora isso, dentro da mesma palavra, vai ser no a pronúncia, ok? Depois a gente tem o hu e ho, ho, é hu, ho. Eu coloquei aqui com F, né? Mas pode ser com H ou com F nessa fileira aqui, né? Hu, ho, hu, ho. Não é ho, é ho, ho, ok? Ho. Depois a gente tem mu, mo, mu, mo, mu, mo. Da vaquinha, né? Mu, mo. Em japonês, quando se fala de som de vaca, né? É mo, não é mu, né? Mu é o som brasileiro, mo é o som japonês, né? Que vaca faz. Mo, mo, mu, mo. Nada de mou, né? Mo. Depois, ru, ro, ru, ro. Nada de rou, não. É ro. Ro, ru, ro, ok? Ru, ro. Aí eu trago uns exemplos para vocês de palavras justamente com esses prolongamentos. Por exemplo, aqui a gente tem a palavra kuko, que significa aeroporto. No caso, a gente tem o prolongamento com u, ku, e o prolongamento do o com u, ko. Aí você pode perguntar, mas Mônica, por que você escreveu COU aí? Porque quando eu romanizo, eu sempre prefiro escrever a letra que está aí.
A letra que está aí, eu escrevo aqui embaixo. Não quer dizer que só porque eu escrevi assim, a pronúncia vai ser kou, tá? Eu gosto de escrever a letra que está mesmo. Aqui é um ku, aqui é um u, aqui é um ko e aqui é um u. Então, ku, ko. Vocês têm que se acostumar a quando olhar para isso aí, kou, a ler ko, tá? Quando vocês encontrarem escrito assim. Kuko significa aeroporto. Depois a gente tem a palavra hoho. Hoho. Hoho significa método, forma de fazer alguma coisa, né? E aqui vocês vão ver que é o ro com o prolongando, né? Você poderia escrever um O aqui também para romanizar, quando você for romanizar? Pode, mas como eu falei, eu prefiro sempre colocar o que é e que compete à letra do seu hiragana, né? Então, u, ro, u. E a pronúncia é ho, ho. Não vai ser ro, u, não. Se você fala para mim rou, eu te digo que eu não vou entender o que você está falando. Provavelmente os japoneses com quem você estaria conversando também não iriam entender. Rou, rou. Vai ser sempre o som de O vindo, mesmo que tenha um U depois, porque é um prolongamento do O, ok? Depois, a gente tem mais um exemplo aqui. Joho. Joho significa informação. E aqui, olha, nós temos uma coisa que nós vamos ver em seguida, que é uma contração. Daqui a pouco a gente vai ver na próxima aula. Jo e o aqui, ele está prolongando esse yo. Então, é jo. Esse som aqui é bem comprido. Jo, informação. Esse som aqui, o di com esse yo, ele está formando jo. A gente vai ver com detalhes na aula de contração, mas esse jo está sendo prolongado pelo u para ficar jo, mais comprido. Jo, joho, informação. Agora eu quero mostrar para vocês o prolongamento com o i. O prolongamento com o i, eu coloquei tudo aqui num mesmo slide para facilitar. O prolongamento com i, ele acontece da seguinte forma. Você vai ter, da mesma forma que você tinha o u ou o, uma sílaba de u ou o, e você ia usar o u para prolongar, aqui uma sílaba de e vai ser prolongada com a letra i. Então, por exemplo, é que nem a gente fez nos outros slides. Esse aqui é como está escrito aqui, e esse aqui é a pronúncia, tá? O do canto esquerdo é como está escrito, o do canto direito é a pronúncia correta. Então, a gente tem escrito aqui QI, mas a gente não vai ler QI, a gente vai ler que. A gente tem CI, mas a gente não vai ler CI, a gente vai ler C. A gente tem TI aqui, mas a gente vai ler T. A gente tem NEI, mas a gente vai ler NE. NE. A gente tem REI, mas a gente vai ler RE. A gente tem MEI, mas a gente vai ler ME. A gente tem REI, mas a gente vai ler RE, tá? Isso é uma regra de pronúncia da língua japonesa, tá? Apesar de estar escrito EI, a gente vai ler E, tá? E. E, novamente, isso é dentro de uma mesma palavra. Se as palavras forem palavras distintas ou for tipo uma palavra composta, talvez a pronúncia seja um pouco diferente, mas o normal é ser assim com prolongamento, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, a palavra sensei, que significa mestre, professor, é usada em vários casos, né? Significa, na verdade, essa palavra, mestre de algo, e muitas vezes é usado para artista também. Quando você é um artista, por exemplo, um escultor, um pintor, uma pintora,
ou então algum tipo de autor de livro, até mesmo as pessoas que desenham mangás, né, são desenhistas de quadrinho, são conhecidas como sensei. Então aqui não é sensei, não é sensei, é sensei, 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 ok? Depois a gente tem ketai, ketai. Aqui, novamente, né, assim como no sensei, eu também coloquei o i escrito aqui, né, na letra de romanização, para poder representar direitinho o que está escrito, né? Mas a pronúncia vai ser com o prolongamento do e. Então, em vez de falar keitai, a gente vai falar ketai, ketai, que significa celular. Celular que você carrega no dia a dia, ketai. Depois a gente tem a palavra setsume. Setsume, que significa explicação. Tipo, agora eu estou fazendo um setsume para vocês. Estou explicando para vocês o que essas coisas significam, né? Setsume, setsume. Explicação, tá? Não é setsumei, é setsume, ok? E agora eu quero falar do prolongamento no katakana. O prolongamento no katakana, ele vai ser diferente do hiragana, no sentido de que você representa diferente e você pode esticar qualquer sílaba. Qualquer sílaba que tenha uma vogal pode ser esticada, tá? E como é que você estica? Literalmente com esses tracinhos que vocês estão vendo aqui. Vamos ver aqui a primeira palavra. Kado. Kado significa cartão. Cartão. Kado. Pode ser cartão telefônico, cartão de crédito, é kado. Aqui, ó, kado. Para prolongar esse A, a gente vai ter esse traço aqui. O que está escrito aqui é kado, só que a gente vai prolongar. Kado. Kado. Segunda palavra, kihoruda. Kihoruda, que é chaveiro. Chaveiro. Então, a gente tem ki prolongado, horuda, e no final esse da prolongando, né? Com esse tracinho. Chaveiro. Vem do inglês key holder, né? Kihoruda. Depois, kura, kura. Kura, o ku sendo prolongado e o ra sendo prolongado também. Kura, que significa ar-condicionado, vem da palavra cooler, né? Cooler, do inglês. Kura. Depois a gente tem cake, cake. Cake significa bolo, que vem de cake, do inglês, né? Bolo. Cake, prolongado, o quê? E por último, a gente tem corri, uma coisa que eu adoraria tomar agora, daqui a pouquinho eu vou fazer um para mim, é café. Corri. Aí a gente tem o cor e o ri prolongados. Corri, corri. E é assim que se prolonga no katakana. É muito mais fácil, não tem mistério, é só usar esse tracinho que vai funcionar o prolongamento. E diferente do hiragana, o prolongamento no katakana, como eu falei, pode ser em qualquer sílaba que tenha uma vogal. Qualquer uma pode ter um prolongamento. Por que isso? Como eu falei para vocês, a gente tem o katakana como função, né, do katakana a escrever palavras estrangeiras. Então, as palavras que são fora do japonês, elas têm muito mais som, então elas precisam de muito mais coisa para poder ser pronunciada. Por isso tem essa diferença de prolongamento do katakana e do hiragana. Seguindo, eu quero falar rapidamente sobre uma coisa muito simples, mas muito importante, que é o tsu pequeno. O tsu pequeno está presente dentro de umas palavras e é literalmente isso aí, é um tsu que é menor do que as outras letras, né? A gente tem a letra tsu, só que, ó, se você anotar, tá menor do que as outras. Normalmente o tsu deveria ser maior do que isso, né? Então nós temos aqui a palavra gambate. Como é que se pronuncia isso? A questão é que você, na hora que você for falar essas letras
Essa letra que tá depois do tsu pequeno, você vai falar como se tivesse uma pequena pausa no meio. Então, em vez de falar direto gambate, gambate, você vai falar gambate, gambate, gambate. É como se você esperasse a sua língua encostar toda no céu da boca para falar o T. Gambate, gambate. Significa esforce-se, boa sorte. Depois a gente tem a palavra gakko, gakko. Gakko significa escola. O tsu pequeno aqui antes do ko. Então vai ser gakko. Tem uma pausa, né? Gakko. E aqui tem um prolongamento ainda, né? Gakko, gakko. E nós temos também aqui mate, mate. Mate significa pare, espere. Mate. E por último, a gente tem kissaten, kissaten. Kissaten significa cafeteria. Kissaten. Note que quando a gente vai representar o tsu pequeno no romanizado, é como se a letra tivesse dobrado. E essa dobra da letra cria uma pausa. Então, gambate, gakko, mate, kissaten, ok? Tenham atenção com o tsu pequeno, tenham atenção com o tsu pequeno, porque muitas vezes, dependendo da fonte de computador, o tsu pequeno não fica tão pequeno assim. Às vezes parece que ele é do tamanho das outras letras, então tem que ficar atento, tem que ficar atenta, ok? Bom, é isso. Nós vimos nessa aula aqui o tsu pequeno. Nós vimos nessa aula, além do tsu pequeno, prolongamento no hiragana e no katakana. Nós vimos o prolongamento específico do hiragana e o prolongamento que serve para várias coisas no katakana. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu vejo você, então, na nossa próxima aula, onde a gente vai falar de contração. Contração, que é um dos últimos pontos que a gente vai ver no katakana e no hiragana, para fazer com que você consiga realmente usar o katakana e o hiragana. Eu vejo você, então, na nossa próxima aula. Tchau, tchau!